O mundo animal é um dos maiores mistérios da Terra. De pequenas bactérias a imponentes baleias, a vida em todas as suas formas está em constante evolução. Mas como tudo isso começou? O que conecta seres tão simples quanto uma bactéria às criaturas mais complexas que já existem hoje? Vamos mergulhar nas profundezas da biologia para descobrir como a incrível jornada das células moldou a vida animal que conhecemos e acredite, a chave está na diferença entre dois tipos de células, as procariontes e, como eucariontes. Prepare-se para uma jornada fascinante no tempo e no espaço, desde os primeiros organismos unicelulares até os gigantes que reinam nos ecossistemas modernos. Tudo começa aqui, na célula. A base da vida. O que são células? Para entendermos o mundo animal e como ele evoluiu, precisamos primeiro olhar para a menor unidade de vida, a célula. As células são como pequenos blocos de construção, e todo ser vivo, seja ele unicelular ou multicelular, é formada por elas. Mas não se engane pela simplicidade aparente, as células são verdadeiras máquinas biológicas, realizando uma série de processos para manter a vida em funcionamento. Existem dois tipos principais de células que formam os organismos vivos, as procariontes e as eucariontes. Mas qual a diferença entre elas? E isso como influenciou a evolução dos animais? Vamos descobrir. Células procariontes, os pioneiros da vida há cerca de 3,5 bilhões de anos, o planeta Terra era um lugar muito diferente. Os primeiros organismos a surgir foram seres extremamente simples, as células procariontes. Sem um núcleo definido, seu material genético flutuava livremente sem citoplasma, e suas organelas não eram compartimentadas como as células mais complexas. As células procariontes ainda existem em grande número hoje e são representadas por organismos como as bactérias e as arqueias. Essas pequenas células simples são adaptáveis e extremamente resistentes, capazes de sobreviver em ambientes extremos, desde o fundo do mar até o interior de vulcões. Embora pareçam simples, esses organismos desempenham papéis importantes nos ecossistemas modernos. As bactérias, por exemplo, ajudam na suspensão de matéria orgânica, fixação de nitrogênio no solo e até na digestão dentro de nossos corpos. Sem as células procariontes, a vida como a conhecemos hoje simplesmente não existiria. O salto evolutivo, o surgimento das células eucariontes depois de bilhões de anos de evolução, algo extraordinário aconteceu. As células procariontes têm origem em um novo tipo de célula, a célula eucarionte. Com um núcleo verdadeiro e organelas especializadas, como as mitocôndrias, as células eucariontes eram muito mais complexos e organizados. Essa inovação permitiu à vida se tornar multicelular. As células eucariontes se uniram e vieram a formar tecidos e órgãos especializados, e foi aqui que a complexidade da vida realmente começou a se expandir. Sem as células eucariontes, não havia plantas, fungos e, claro, nenhum dos animais que vemos hoje. A partir dessa base, o reino animal começou a diversificar-se de maneira exponencial, culminando em uma explosão de vida e formas que começam a surpreender cientistas até os dias de hoje. O mundo microcósmico dos protozoários e os primeiros animais unicelulares. Entre os primeiros organismos que podemos considerar animais, são os protozoários. Esses seres unicelulares podem parecer simples, mas são capazes de realizar todas as funções exigidas de um organismo complexo. Eles se movem, se alimentam, se reproduzem e até caçam suas presas. Os protozoários são formados por uma única célula eucarionte e são extremamente diversos. Desde os pequenos flagelados que usam seus filamentos para nadar até as amebas que se movem de forma fluida, esses seres representam o início da complexidade no mundo animal. Animais multicelulares, o salto para a complexidade. À medida que a vida multicelular começou a prosperar, os primeiros animais começaram a se diversificar. As esponjas do mar são exemplos vivos de animais que se formaram a partir de múltiplas células trabalhando juntas. Embora simples em aparência, elas foram pioneiras no desenvolvimento da vida animal.
A partir dessa organização celular, surgiram animais mais complexos, como os primeiros invertebrados, que desenvolveram sistemas de órgãos, como os digestivos e os nervosos. Cada célula desempenhava um papel específico, contribuindo para a sobrevivência e adaptação desses seres. Animais complexos. A evolução dos sistemas celulares com o tempo, a especialização celular permitiu o surgimento de organismos cada vez mais complexos. Mamíferos, répteis, aves e peixes, todos os animais que dependem de sistemas celulares altamente especializados. As células nervosas, por exemplo, permitem a comunicação rápida entre o cérebro e os músculos, possibilitando que um predador como um leão casse com precisão. Cada função do corpo animal é regida por células, e esses seres desenvolvidos adaptações incríveis, desde o voo nas aves até a respiração subaquática nos peixes. A diversidade do reino animal é um verdadeiro tributo à evolução das células eucariontes. Células procariontes e sua influência nos animais modernos, e não podemos esquecer que as células procariontes ainda desempenham um papel crucial na vida dos animais modernos. No intestino de muitos animais, incluindo os seres humanos, bactérias ajudam na digestão e produzem nutrientes essenciais. Essas pequenas células, que uma vez dominaram o planeta sozinhas, agora vivem em simbiose com seres mais complexos, mostrando como a vida está interconectada de maneiras surpreendentes. Conclusão: a magia das células na diversidade da vida das bactérias aos maiores animais do planeta, tudo começa com uma célula. Procariontes e eucariontes, os dois tipos de células que transformam a Terra em um planeta vivo e pulsante, continuam a moldar o mundo natural que vemos hoje. A história das células é, na verdade, a história da vida. Uma história que continua a se desenvolver em cada ser vivo que respira, cresce e se adapta. Seja bem-vindo à incrível jornada da vida e não esqueça de se inscrever no canal para mais descobertas fascinantes sobre o mundo animal. Até a próxima!